Olá a todos, sejam bem-vindos. Bom dia a todos os presentes. Eu sou o professor Iaponi Rodrigues Galvão, professor do Departamento de Geografia do CERES UFRN, e com muita honra e satisfação, abrimos hoje o segundo encontro estadual do projeto Nós Propomos aqui no Rio Grande do Norte. É uma satisfação e eu diria mais, uma emoção muito grande estar aqui com os colegas, professor Rosalvo Carneiro, a professora Francisca Lisonetti, né, conhecida carinhosamente por todos aqui do Rio Grande do Norte por Lili, a professora Edicense Barbalho também, que também está aqui conosco. Então, os 4 professores que estão hoje aqui em suas respectivas instituições de ensino superior, tocando, nós propomos, juntamente também, no caso aqui de Caicó, com os professores da educação básica, o professor Fábio, o professor Marcos Vinícius, também nosso querido professor Dogivan, nosso professor Jaelson também, todos aqui presentes também, né, nas 4 escolas de Caicó que estão presentes no projeto Nós Propomos nesse momento, a Escola Estadual Zusa Januário, a Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim, a Escola Estadual Antônio Aladim de Araújo e a Escola Municipal Raimundo Guerra. Estão todos aqui presentes nesse momento, além de, claro, a direção do SERES aqui presente, o professor Diego Salomão, as coordenações da licenciatura, a coordenação do bacharelado em Geografia, as coordenações dos programas de pós-graduação em Geografia e Educação aqui do SERES UFRN Caicó, e, claro, a todos os nossos alunos, que são a nossa grande razão de existir aqui, que também estão presentes, nos assistindo nesse momento, e a você também que está aí no outro lado da tela, né, do ecrã, como fala o nosso querido professor Sérgio Claudino, que estão nos assistindo nesse momento no canal da GB Caicó no YouTube, já que essa transmissão está simultaneamente aqui no auditório do SERES e, ao mesmo tempo, no YouTube para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo ver. Então, é uma satisfação muito grande, professor Sérgio, contar com vossa fala hoje, nosso inspirador, nosso timoreiro, o professor Sérgio Claudino, que está caminhando nesses 15 anos para o Nós Propomos. Estamos começando aqui no Rio Grande do Norte, de certo modo, as comemorações, né? Vai ser um ano inteiro de comemorações, de rememoração, de reflexões e de esperança também, para que esse projeto ganhe cada vez mais potência, ganhe cada vez mais força, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também no Brasil, nos espaços lusófonos, enfim, no mundo, onde quer que esteja a geografia, o projeto que nós propomos esteja presente. Professor Sérgio Claudino, que é formado em Geografia pela Universidade de Lisboa, professor Sérgio Claudino, que também atuou durante décadas na Universidade de Lisboa e continua atuando, continua presente na Universidade de Lisboa, continua presente em vários recantos do Brasil e do mundo, Portugal, Brasil e mundo, e é uma honra muito grande, professor Sérgio, estar aqui conosco nesse momento, abrilhantando o segundo encontro que nós propomos do Rio Grande do Norte neste ano de 2025. Professor Sérgio, fica à vontade, a palavra é sua. Muito bom dia. É para mim um prazer estar de novo em agosto, não presencialmente como o ano passado, mas por esta forma, participar do Nós Propomos do Rio Grande do Norte e, neste caso, de forma muito especial, a participar segundo encontro, no segundo encontro Nós Propomos, quando o ano passado, eu próprio, o professor Iaponi, a professora Bibi, com o professor Rosalvo, estivemos no Nós Propomos Rio Grande do Norte, em Pau dos Ferros. E, portanto, é uma alegria perceber que este encontro tem continuidade e dar de forma particular os parabéns ao professor Iaponi Galvão, que logo o ano passado prontamente se prestou a dar continuidade, desta vez em Caicó, a este encontro regional. E estes encontros são muito importantes porque os projetos são feitos de redes pessoais e de redes de afinidades. E, portanto, tomáramos nós que o exemplo do Rio Grande do Norte, isto também é dito, que é para tentar entusiasmar outros colegas de outras regiões, que noutras regiões se repitam estes encontros regionais. O professor
Iaponi Galvão deu-me o tema, sabendo que na próxima segunda-feira o ano letivo em Portugal começa no dia 1 de setembro. E, na realidade, nós, no dia 1 de setembro, vamos ter o primeiro dia do 15º ano do projeto e, portanto, e ela deu-me uma caminhada avançada, este tema, para os 15 anos. Então, o que é que eu fiz? De certa forma, fui buscar algumas imagens que, na realidade, já são um pouco históricas, da fundação do projeto. Depois falo do projeto, naturalmente, e finalmente também celebro um bocadinho do trabalho, ou tento homenagear um pouco do trabalho que tem sido desenvolvido no Rio Grande do Norte. Uma saudação para todos os colegas, e eu agora eh, tenho medo de começar a mencionar os nomes, sempre com medo de me esquecer. Uma saudação de qualquer das formas, particular ao Sérgio, e eu espero que continue esta caminhada do nós propomos e também de apoio ao professor Iaponi Galvão. Então, o projeto nós propomos está então a iniciar uma nova fase, está a iniciar os seus 15 anos. Provavelmente iremos ter, ainda não teremos, um logotipo comemorativo. E eu, quando fui buscar as imagens do primeiro ano, eu agora não sei, não estou a conseguir mudar o diapositivo. Não sei se consigo ajuda. Agora consegui. Penso que, peço desculpa, está a dar o segundo diapositivo. Professor Iaponi. Sim, O, professor Sérgio. o, o, já está a passar o segundo diapositivo. Já sim. Já, ótimo. Pronto. O projeto que nós propomos aparece para responder a uma necessidade imediata no ensino médio português, que foi o aparecimento num programa do início dos anos 2000, aparecia um estudo de caso. E este estudo de caso dizia claramente que os alunos deveriam analisar problemas que afetavam a sua região e refletir, e deveriam também refletir sobre soluções para os problemas detectados. Esta era uma grande inovação a nível do discurso dos programas escolares. Nós sabemos que muitas vezes aquilo que vem nos programas não é implementado. A mim pareceu-me que este estudo de caso tinha um grande potencial educativo e, portanto, pronto, o meu mérito terá sido perceber isso mesmo, mas eu fui verificando ao longo dos anos que o estudo de caso não era implementado. E, portanto, o projeto que nós propomos aparece com um conjunto de ideias por trás, naturalmente, mas que tinha um objetivo imediato, que era de construir uma rede da universidade com as escolas. Portanto, o projeto que nós propomos é sempre um projeto de parceria da universidade com as escolas e também com os municípios. Eu acrescento já, de forma a levar a que as escolas implementassem esta experiência de colocar os alunos a olhar para os problemas locais, o que constitui digamos que um desafio habitualmente pouco valorizado na educação geográfica. Ao verificar as imagens da primeira reunião, da reunião de lançamento do projeto que nós propomos, no dia 17 de novembro de 2011, eu reconheci a presença, está aqui, da Flávia Spinelli Braga, que é hoje professora
em Mossoró, na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, e, portanto, fica aqui esta nota de que na primeira reunião do Nós Propomos estava alguém do Rio Grande do Norte. Temos aqui uma imagem dos colegas participantes. Eu lembro-me que nesta primeira reunião vieram todos os professores das escolas envolvidas, que eram 9 escolas, e nunca mais tive uma situação dessas. Como era a primeira reunião, as pessoas estavam naturalmente com alguma ansiedade e nós discutimos também, com certeza, muito daquilo que iríamos fazer ao longo dos meses seguintes. Eu tive neste seminário o meu colega Mário Val. eh, eu, ao olhar, reconheço as caras, está aqui mais novinho, como eu próprio estava, por curiosidade, ele é neste momento o presidente do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. E o que é que ele estava a abordar aqui? Porque é que eu o convidei? Para ele abordar as questões do plano diretor municipal. Sempre houve uma preocupação muito grande de ligar o projeto ao planeamento municipal, e então ele está aqui a comparar o plano diretor municipal de Lisboa de 94 e de 2010, para ver quais eram as preocupações e as tendências a nível do planeamento. Há aqui discussão, se havia prémios, se não havia, várias. Portanto, o projeto que nós propomos sempre foi tendencialmente, digamos que muito participado pelos próprios professores. Na realidade, à medida que tem crescido, isso tem se tornado mais difícil, e aqui nós também, para dizer, nós não estamos no Brasil, mas também gostamos de celebrar, e neste dia a colega que nos aparece do lado direito fazia anos, e portanto tivemos também uma pequena celebração de aniversário. Bom, o que é que marcou este primeiro ano? Nós tivemos a colaboração da ESRI Portugal, uma empresa de informática, e tivemos pequenos cursos em escolas para os professores, relativamente à cartografia. Tivemos aqui sempre uma grande ligação aos municípios. Nesta fotografia, à minha esquerda, estão duas senhoras. Uma delas é vereadora na era vereadora na Câmara Municipal de Faro. A outra senhora era uma técnica municipal, e, portanto, na área do planeamento, sempre houve uma grande preocupação em dialogar com os municípios para estes receberem e, se possível, implementarem as propostas dos alunos. Assinávamos acordos de cooperação. São acordos que, em geral, muito genéricos, com compromissos muito vagos, mas de qualquer forma traduziam esse desejo de colaboração e esse compromisso de colaboração entre a universidade e as escolas. Temos aqui um diretor de uma escola a assinar o compromisso. Depois, naturalmente, muito trabalho, era um trabalho feito nas escolas, de diálogo com os alunos, da apresentação do projeto, dos objetivos e daquilo que se pretende. Eu tenho aqui uma homenagem a uma colega, Clara Rocha, que participou no primeiro ano e, entretanto, já desaparecida, e que foi, na realidade, um dos motores deste projeto de cidadania. Aqui há uma imagem de trabalho de campo. O que é que estes alunos estavam a fazer? Estavam a desenvolver um projeto sobre
construção de hortas urbanas e estavam a recolher a amostra do solo para ver se o solo tinha boas características para a agricultura. Naturalmente, outros projetos eram projetos mais de caráter urbano, aqui alunos a fazerem inquéritos, neste caso uma aluna, sobre os hábitos da população e as necessidades da população, e aqui a tratarem a colocarem os inquéritos que receberam para tratarem os dados. Reparem, pode não parecer, mas há 15 anos o Google Forms não era uma ferramenta que toda a gente utilizasse. Depois mantivemos desde o primeiro ano o hábito de termos um seminário nacional. Neste caso foi no dia 4 de junho de 2012 e os alunos começaram por apresentar as suas propostas nas salas do IGOT, e nesse dia não houve aulas, não havia aulas no IGOT, e depois, à tarde, enchemos o, o seminário da Faculdade de Letras e, portanto, nós temos aqui uma mostra da primeira sessão plenária do Seminário Nacional Nós Propomos, em junho de 2012. Neste seminário, entre outras coisas, pedimos aos alunos para virem apresentar o balanço, o que estava de bem, o que estava de menos bem, no próprio projeto Nós Propomos. Agora, falando um bocadinho mais em geral sobre o projeto, o projeto valoriza a escala local, o lugar, claramente ele tenta compensar, no âmbito da disciplina de geografia, a ausência de estudos sobre o lugar. Naturalmente, o projeto significa que tanto a universidade como a escola são instituições que recolhem professores com formação superior, que têm alunos jovens em formação, têm uma responsabilidade efetiva na melhoria das comunidades em que estão inseridos. Não é admissível que uma escola esteja fechada dentro das suas paredes e que não olhe e que não ajude a resolver os problemas locais. Depois, há este princípio, o de que educar para a cidadania é uma educação prática que se faz levando os alunos a trabalhar na cidadania, a praticar a cidadania. Uma preocupação que marca também o projeto desde o primeiro momento é de não complicar. Ou seja, se eu quiser ter fases, se eu criar várias fases muito complexas, se eu criar alguma coisa que seja, no fundo, muito complicado de implementar, isso será útil, será muito bonito depois de mostrar, mas morre ao fim de um ano ou dois. E, portanto, a simplicidade e flexibilidade metodológica quer dizer que nós temos que nos adaptar aos contextos das diferentes regiões, das diferentes escolas, dos diferentes países. Naturalmente, é um projeto centrado no protagonismo dos alunos e que valoriza os seus interesses, e por isso nós dizemos que é um projeto de inspiração construtivista, ou seja, nós não vamos, neste caso concreto, dizer previamente aos alunos sobre o que é que, os problemas sobre os quais eles vão trabalhar, vamos pedir-lhes para identificarem esses problemas,
não, naturalmente, depois há um diálogo do professor com os alunos e há apoio, mas a base da definição dos problemas parte dos próprios alunos. Este também é um projeto de pesquisa sobre a forma como os alunos aprendem e constroem as suas aprendizagens. Há um conceito que não aparece no início do projeto e que mas que aparece nos primeiros anos, pela necessidade de clarificar que este é um projeto de cidadania, então avançamos com o conceito de cidadania territorial e que eu sei que, por exemplo, a professora Vivi está a trabalhar sobre o mesmo, e basicamente ele é definido como a participação, eu pus aqui de uma forma mais sintética, é a participação comprometida, esclarecida, ou seja, informada, na resolução dos problemas das comunidades a diferentes escalas. E, portanto, este é um projeto que aponta para a cidadania territorial, quer dizer, para o hábito, para o desenvolvimento da atitude de participar na resolução dos problemas da comunidade. O projeto tem, então, dois desafios. Um primeiro desafio que é o da participação pública, o da governança, governança entendida como tomada de decisões partilhada, mas também o desafio, naturalmente, de fazer uma educação geográfica mais dinâmica, mais próxima das preocupações da população. No Brasil, o projeto inicia-se no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu estarei no início de outubro, agora numa próxima deslocação, em Florianópolis, e depois ele é também lançado na Universidade Federal do Tocantins. O projeto tem, desde 2019, como embaixador o professor Raimundo Lenilde. E, então, na metodologia, o que nós propomos é que os alunos identifiquem quais são os problemas locais significativos, não para definir todos os problemas, mas para se centrarem-se num em particular. Em Caicó tem havido muito o hábito de, digamos, se fazer um levantamento de vários problemas. Depois há a recolha de informação sobre esses problemas pelos alunos. Portanto, essa recolha significa trabalho de campo, a construção de propostas de intervenção e depois a partilha dessas propostas. Nós não queremos que fique como um mero trabalho escolar, porque se os alunos estão a debater o problema da cidade, esse trabalho é válido e deve ser conhecido pela comunidade. Nós somos uma rede internacional, este mapa, na realidade, está já um bocadinho desatualizado, em particular, este ano, enfim, no continente asiático, enfim, a Oceania, o projeto foi implementado não no Laos, mas em Timor-Leste, mas depois Portugal, Espanha, Moçambique, o Brasil sobretudo. Pronto, o Brasil é um país onde o projeto tem grande expressão, depois nós temos aqui assinalado também o Peru e o México. Nós temos aqui imagem do primeiro congresso ibero-americano, nós propomos em 2018, aqui na Universidade de Lisboa, precisamente com as bandeiras do Nós Propomos. Depois o segundo congresso foi organizado pelo Rio de Janeiro, mas foi, digamos que,
online, porque houve no tempo que o precedeu grandes dúvidas sobre se poderia ser ou não realizado presencialmente. Houve trabalho de campo, em baixo uma fotografia de trabalho de campo na cidade de Lisboa. Aqui uma imagem do congresso que se realizou em 2024, o ano passado, em Ciudad Real, que é a capital do Nós Propomos, e lembro que de 30 de junho a 4 de julho, eh, o congresso, neste caso, o 4º Congresso Internacional, vai-se realizar em Parnaíba, com o apoio da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e, portanto, eu espero contar naturalmente com a participação dos colegas do Rio Grande do Norte. O projeto parte da discussão, então, da identificação e discussão, quais são os problemas da cidade. Nós temos aqui alunos que percorrem a cidade nessa tentativa de identificação de problemas. Normalmente esta identificação é feita também habitualmente na sala de aula. Há sessões nas escolas. Estas sessões são importantes para discutirmos que problemas é que são identificados, o que é que grupos é que estão constituídos, problemas identificados. A assinatura de protocolos, isto aqui, eu não tenho estado a dizer, mas muitas destas imagens são imagens do Brasil, grupos de trabalho, como tem sucedido também no Rio Grande do Norte, e depois o trabalho de campo, que tem muito sentido de escutar a população. Portanto, fazer entrevistas, inquéritos, fotografias. Nós temos aqui uma imagem, precisamente, do AU, eh, quando foi então desenvolvido por aí. Depois temos aqui estas imagens, são todas do Brasil. Trabalho de campo significa também ir a gabinetes e estar junto de habitantes, fazer entrevistas. Nós temos aqui imagens, por exemplo, de uma moça entrevistando uma habitante, isto no Brasil. Temos aqui estudantes portugueses visitando um centro de depuração de águas residuais. E esta imagem é uma imagem, de certa forma, luso-brasileira, visto que a professora que está à nossa esquerda é a professora Patrícia Águas. Ela é brasileira, mas está presentemente em Portugal e acompanhou os seus alunos numa entrevista ao prefeito da cidade para debater precisamente os problemas que existem e que os alunos estão a estudar. Então, há a discussão e apresentação de propostas, e essa discussão e apresentação de propostas, eu tenho agora a imagem de 2 seminários nacionais. Nós, neste momento, até devido ao total de alunos, temos 2 seminários nacionais, um para os alunos que estão no ensino médio, que nós chamamos de secundário, e temos um outro seminário para os jovens e pequenos cidadãos. Aqui há uma imagem do Seminário de Jovens Cidadãos, 30 de abril, no IGOT, os alunos a apresentarem, e depois há uma plateia. Aqui no auditório Orlando Ribeiro, que é a maior sala do IGOT, precisamente alunos assistem à apresentação de trabalhos dos seus colegas. O seminário mais frequentado é o Seminário Nacional dos Grandes Cidadãos, que são aqueles alunos do ensino médio. Deixem-me dizer que, já agora,
À esquerda, na fotografia da esquerda, está um aluno, depois está uma professora, a professora Ana Moura, que é presentemente a coordenadora do projeto que nós propomos. E, portanto, nós temos aqui os alunos do IGOT a apresentarem os seus projetos. Naturalmente, os mapas aparecem com frequência, porque se localiza o que é que nós queremos, onde queremos. São apresentados resultados de inquéritos e temos aqui fotografias de alunos em salas diferentes que apresentam as suas propostas. Pronto, pois já temos aqui naturalmente o momento do almoço, e da parte da tarde nós temos a apresentação, a sessão plenária, em que se reúne toda a gente. Vocês viram a primeira sessão plenária, esta é a última sessão plenária do seminário, já agora em 2025, e uma das coisas é a atribuição de prémios de projetos, mas também de concursos. Nós tivemos um concurso da canção, temos aqui vários concursos: fotografia, texto, desenho, vídeo, póster, spot publicitário e site. No Brasil, estes concursos não têm tido grande divulgação, mas fica aqui o desafio, dão mais colorido. E temos aqui o concurso de fotografia. O primeiro prémio foi ganho por uma fotografia de um abrigo climático no Parque das Nações, portanto, uma casa construída a pensar já nas alterações climáticas. Temos aqui um concurso de póster, na realidade feito pelos alunos, ganho pelos alunos mais jovens, e depois tinha vários outros concursos. Na partilha com a comunidade, nós temos seminários que os alunos realizam nos municípios, é o caso. Normalmente apresentam as suas propostas a representantes dos municípios. Há notícias nos jornais da escola, na imprensa. Eu pus agora aqui já uma notícia, esta em Caicó. Quando estive aí o ano passado, nós estivemos numa estação de rádio. Aqui mais jornais onde o nós propomos está em evidência. Aqui várias publicações que têm-se à volta do nós propomos, ou com capítulos do nós propomos. E aqui uma imagem também, já agora no final, já agora 2025, numa conferência da Associação Europeia de Geografia, na Macedónia do Norte, nós tivemos a participação de estudantes do projeto que nós propomos. Aqui, projetos implementados. Em Espanha, há aqui em Puerto Llano, nós temos o Cineteatro, que vai ser reinventado, renovado a partir das propostas dos alunos. Em Portugal, a Ribeira das Vinhas, que está em Cascais, que estava ao abandono e que teve um forte investimento do município no sentido de haver um trilho, e isso resultou diretamente das propostas de um grupo. Claro que isto era um problema que se fazia sentir. O facto dos alunos terem falado neste problema ajudou a estimular o mesmo. Depois nós temos aqui um campo de basquete e um campo para cães em Oliveira das Meias, que fica já no norte, no centro-norte do país, e que também resultou de propostas dos alunos. Em Vilela, nós temos ecopontos, instalação de ecopontos em resultado do projeto que nós propomos.
também na mesma escola, bebedouro para os alunos, também é resultado da proposta dos alunos. Aqui painéis fotográficos, pinturas na parede nos muros de um jardim, é resultado da proposta dos alunos. Uma proposta aqui de alunos do primeiro ciclo do ensino fundamental, que é a recolha de tampinhas das garrafas. Eu agora estou aqui a ter dificuldade. Um ónibus municipal que percorre o município, as localidades mais afastadas, primeiro para trazer as pessoas e depois para as levar no município da Anadia. No Brasil, dois projetos, uma escola que estava abandonada e que foi convertida em centro de convívio e centro de apoio, de certa forma, comunitário, isto em Palmas, no Tocantins, e depois em Campo Maior, no Piauí, a construção de um passeio e a instalação de energia elétrica, também por proposta dos alunos. Eu agora pus aqui algumas imagens aqui do estado de Santa Catarina, de Umuarama, em que os alunos avançaram com propostas em que se socorreram da inteligência artificial. E, portanto, aqui é uma urbanização, aqui seria de uma aplicação, um aplicativo para acesso a ónibus por parte de pessoas que precisam se deslocar a consultas médicas e, naturalmente, também aqui uma renovação da recolha dos resíduos numa estação rodoviária. No Rio Grande do Norte, eu recordo aqui e agradeço o convite que tive para estar o ano passado, para estar também no ano anterior, e portanto tenho aqui uma fotografia dos colegas do colegiado de Caicó. Eu, olhando para esta fotografia, diria que neste momento em Portugal esta fotografia quase que seria reprovada, porque há um domínio claro do género masculino, só aparece ali uma colega, mas isto é uma brincadeira. Depois, quer dizer que eu assegurei um curso, isto o ano passado, de formação de professores, não só, mas também muito direcionado para a implementação do projeto que nós propomos, e aqui estamos nós, saídos, tivemos sessões na cidade em que os alunos que eram, neste caso, os professores, tinham que imaginar problemas e o tratamento e como é que eles implementariam, que pesquisa é que fariam para, para resolverem esses problemas. Temos aqui a fotografia na mesma, e agora aqui uma imagem de idas às escolas. Paralelamente, nós tivemos deslocações às escolas que participam do Nós Propomos, onde os alunos nos apresentavam, na realidade, já as suas propostas. Em Caicó, reparem neste cartaz, nós propomos problemas de um lado, solução do outro, e isto também saltou para a comunicação social. E o facto de aparecer na comunicação social, claro que dá trabalho, como o professor Iaponi bem sabe, mas obviamente dá outra dimensão ao projeto. Aqui uma fotografia de família numa das escolas, mais apresentações.
tivemos em várias escolas. E aqui regresso ao curso de formação de professores, em que nós colocámos então os professores a imaginarem-se na situação de eles próprios construírem projetos de intervenção local. E, por exemplo, uma pergunta que aparecia aqui, que sabe qual é o plano diretor, já teve acesso ao plano diretor de CAICO, etc. Bom, há uma instituição brasileira que é o lanche e, naturalmente, eu não quis deixar de referir. Eu estou a dizer isto porque, do meu ponto de vista, e muito bem, no Brasil não há nada que se faça com um pouco de significado em que não haja um momento em que se partilha, se come e se bebe. Depois, eu tenho aqui imagens do seminário realizado na Universidade Federal, então, do Rio Grande do Norte, também em Caicó, e temos ali o professor Iaponi, temos aqui alunos de várias escolas, e em que houve a partilha de projetos. Aqui este aluno, eu pus esta fotografia, porque este aluno, ele dizia que estava muito nervoso e, portanto, uma forma de se ultrapassar uma reação que ele tinha era pôr a mão na barriga, mas eu acho que o projeto também serve para isso, serve para os alunos naturalmente aprenderem a estar em público e a comunicar. E este é um desafio em que se cresce com o projeto também nesta dimensão. Há uma grande informalidade, temos aqui um professor que está aqui, um dos professores, eu acho que esta é uma informalidade muito brasileira, que eu acho muito interessante. Fotografia de família. Aqui temos também em maravilha, portanto, eu quero dizer que estes seminários, esta partilha de experiências se multiplica no Brasil. Temos aqui um marcador que diz: somos autores do nosso território. Maravilha fica no estado de Santa Catarina, e temos ali à esquerda, à frente, responsáveis educativos e responsáveis municipais escutando as propostas dos alunos. E de Caicó meti-me numa estrada, e esta estrada, esta imagem, traduz aquilo que me marca quando me desloco no Brasil. Eu tenho sempre a sensação de estar no Novo Mundo. Reparem, estradas muito direitas, muito em linha reta, como não é costume no meu próprio país, em que as estradas são mais, com mais curvas, mais em zigue-zague. E já pus esta fotografia, pronto, não levem a mal, porque na estrada eu observava que muitos motoristas, muitos condutores de motorizadas, não usavam capacete, e aqui este senhor não usa capacete e vai aqui atrás de um carro da polícia. Isto em Portugal não era possível, mas pronto. E nós estávamos a caminho de Pau dos Ferros, sempre nesta lógica de colaboração que tem existido, e temos aqui imagens, precisamente da mesa de abertura do primeiro encontro. Nós propomos Rio Grande do Norte, ao centro o professor Rosalvo, que eu cumprimento de forma particular desde aqui, uma sala cheia, aqui uma fotografia com as colegas, com o professor Rosalvo, com o professor Liliana, com o professor Raimundo, eh, com as colegas da, também de ASU, eh, e, de novo, nós fomos às escolas. Eu ponho esta fotografia porque me fez impressão. Quando cheguei à cidade, os alunos não identificavam como problema local, eh, o facto
de haver estrada que estava por asfaltar. Na realidade, nós habituamos às circunstâncias do nosso território e, portanto, temos que ter uma leitura crítica. E eu achei piada porque na escola ninguém falou que era estranho a estrada não estar asfaltada, mas aqui estávamos e estivemos então em Francisco de Antas, os alunos a apresentarem os problemas e a localizarem no mapa, neste caso na Tromba do Elefante, o seu município. Os problemas da poluição aparecem sempre como valorizados. Pronto, fica também desta escola o facto de eu ter sido do interesse, isso aconteceu em várias escolas, fica depois também a imagem do interesse que os alunos tinham por estar um professor que era português e depois queriam ouvir falar um português e sobre o seu país. Foi uma circunstância particularmente engraçada. Depois, eh, renovamos, temos aqui a professora Vivi e o professor Iaponi e o professor Rosalvo, sempre sala cheia em Pau dos Ferros. Há um conceito que o professor Rosalvo utiliza muito e que eu achei muito interessante, que é o de cidadania deliberativa, e, portanto, aqui esta invocação. Aqui nós temos os protagonistas eh, deste primeiro seminário. Aqui uma homenagem às colegas de ASU, entregando uma lembrança, fotografias, e nós temos aqui agora, atenção, eu agora volto atrás, aqui quis pôr uma pequena referência, São Paulo do Potenginho, e portanto, aqui com muito gosto, eu estive em 2019, foi um prazer estar com a professora Ed Seixas e a sua equipa. Aqui os seus alunos também apresentaram os seus projetos e aqui também uma imagem do projeto também em São Paulo do Potengi, portanto, que na realidade foi a primeira instituição do Rio Grande do Norte a implementar o Nós Propomos, e dizer que os frutos também do projeto se traduzem na realização de teses, como temos aqui nesta ata, e, portanto, temos aqui a Francisca Andressa Carlota, e, portanto, já depois de ter estado aí, participei do júri de provas de uma tese sobre o projeto Nós Propomos, e, portanto, fica aqui esta referência também a esta forma de concretização do projeto. E, portanto, quando se inicia o 15º ano do projeto Nós Propomos, eu diria que celebrar estes 15 anos significa estarmos contentes, estarmos orgulhosos por termos o maior projeto internacional de ensino de geografia, mas significa que celebrar o projeto significa implementá-lo, concretizá-lo nas escolas. E eu quero aqui deixar este apelo para os jovens e para os colegas professores do Rio Grande do Norte, e fica aqui o meu obrigado duplo, o meu obrigado por me terem convidado
para participar neste segundo encontro, o que para mim é uma honra, e neste caso um agradecimento particular ao professor Iaponi, mas também um obrigado aos colegas que em várias universidades e em vários campos têm feito do Rio Grande do Norte um território nós propomos. E, portanto, fica aqui o meu agradecimento, feito ao mesmo tempo de uma palavra de estímulo para continuarem e darem vida a este projeto, que eu penso que é um projeto que nos faz crescer, faz crescer como cidadãos, a todos nós, aos alunos, mas também nos faz crescer enquanto docentes. Muito obrigado. Professor Sérgio, na verdade, nós é que agradecemos a sua confiança em que o projeto, né, esteja acontecendo aqui no Rio Grande do Norte, seja com o pioneirismo dos professores Ed Seice e Rosalvo, agora mais recentemente comigo e com a professora Francisca Lisonetti, conhecida carinhosamente como Lili, também com a professora Flávia Spinelli, né, que esteve presente, inclusive, na primeira reunião em 2011, e a gente acredita que em breve a professora Flávia também deva aprofundar mais as ações do projeto no Rio Grande do Norte, mais precisamente em Mossoró, né, que é a sua área de atuação como docente no campo central da UERN, né, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, a gente só tem, na verdade, a agradecer a sua confiança em nós aqui no Rio Grande do Norte e, na medida do possível, né, com todos os percalços, né, mas nós temos procurado sempre levar essa discussão da cidadania geográfica, tanto na educação básica, né, como é chamado aqui no Brasil, os anos iniciais da formação escolar, como também no ensino superior para os futuros professores de geografia. E aí, a gente vem com o seguinte questionamento: quais são as perspectivas do futuro do nós propor? Você que isso aí é muito querer ficar adivinhando o futuro, futurologia, se é que isso existe, mas as perspectivas desses 15 anos agora que estão para serem completados e os próximos anos que virão. Olha, eu penso que o projeto que nós propomos, por um lado, já demonstrou ser um projeto execuível e mobilizador. Ou seja, nós verificamos que, e o Iaponi, o professor Iaponi, também é testemunha disso mesmo, de que os alunos aderem, participam. Eu não vou dizer que eles aderem logo, agora aí varia muito aos saltos, que não têm que ser empurrados pelos professores, muitas vezes, a dizerem vocês têm que fazer isto mesmo, isto é muito bom, mas os alunos aderem e o projeto funciona. Eu penso que o projeto que nós propomos, e isto também é uma lacuna que nós temos que assumir, tem como projeto válido do ponto de vista do desenvolvimento das competências dos alunos, competências de pesquisa, tratamento e apresentação de informação, mas também competências de cidadania. O projeto que nós propomos deve ancorar-se mais aos apoios institucionais. Eu, no final do ano letivo passado, eu lembro-me de falar com uma senhora que tinha desempenhado vários cargos políticos e que me dizia: Mas vocês têm um projeto tão interessante e, por vezes, nós temos verbas ou há verbas públicas para projetos educativos que, às vezes, os municípios nem sabem como é que os vão eh, desenvolver, como é que vão utilizar essas verbas. Portanto, eu penso que há também uma fase de institucionalização que é preciso nós percorrermos. Agora, como é evidente, portanto, eu acho que, por um lado, um maior ancoramento, e eu próprio
tenho culpas nisso, não é da minha, nunca foi muito da minha vocação andar à procura dos projetos que possam suportar, mas acho que tem que haver essa ancoramento em projetos públicos, porque o projeto, do ponto de vista educativo, tem um grande significado. E depois, eu penso que é importante a expansão internacional do próprio projeto. Ou seja, isso dá visibilidade acrescida e a sensação e a noção de que o projeto está em vários países, naturalmente, dá-lhe força. Como deve imaginar, entre ir a escolas em Portugal, percorrer as escolas em Portugal, eh, também estar com colegas, etc., às tantas há uma certa falta de tempo. Eu diria que ter, por exemplo, apoiado em alguma fundação, uma, alguém a tempo inteiro, um professor dinamizador, professor técnico a tempo inteiro, é algo que nos faz falta. Seria importante, se possível, que no Brasil existisse alguém que conseguisse fazer uma coordenação a tempo inteiro, etc. E, portanto, eu penso que o projeto já demonstrou durante os primeiros 15 anos que tem validade educativa. Eu espero que ele se afirme mais, mas atenção, já é o grande projeto educativo, reparem, em Portugal, mesmo com uma associação de professores de geografia muito dinâmica e tal, o projeto de geografia é o nós propomos, em Espanha é o nós propomos, no Brasil é o nós propomos, e, portanto, nós já atingimos um determinado patamar, mas eu diria que há aqui um entrosamento institucional que é preciso aprofundar. Perfeito, professor. Eu acho que esse, de fato, é o caminho. Apesar de, aproveitando o espaço, né, algumas dificuldades que muitas vezes nós encontramos e indo às grandes instâncias educacionais, quando vamos diretamente ao chão de salas, às escolas, a gente consegue, de fato, obter, né, as perspectivas de atuação do projeto. Foi assim que, por exemplo, nós procuramos atuar aqui em Caicó desde 2023, quando o projeto começou a ser realmente atuante no chão de sala, né? Em 2020 tivemos aquela reunião, ainda durante o período pandêmico. Em 2021 chegamos a fazer um curso virtual, né? Participação de colegas como a professora Sandra Kelly, o professor Gianni Martinho, que estão aqui presentes também, um abraço para eles. E a professora Mariana Moreira também, que está no Rio de Janeiro também, se ela estiver nos assistindo, um abraço à mesma. E aí, a partir de 2023, é que o projeto começou a acontecer efetivamente, né? Começou realmente a ocorrer de fato. Também não podemos deixar de esquecer que o professor Leandro Cavalcante também, o nosso atual chefe do Departamento de Geografia, um abraço a ele, também esteve presente em 2021. Então, professor Sérgio, nós agradecemos a sua fala, o seu depoimento sobre o Nós Propomos. Nada melhor do que começar esse segundo encontro estadual do Nós Propomos com vossa importante presença, afinal, é o nosso inspirador, foi o idealizador, começou esse projeto. E aí a gente gostaria também que fosse colocado algumas palavras, algumas considerações, até uma palavra, entre aspas, de esperança, para que a gente prossiga na luta. Eu penso que em Caicó, eu já disse e repito que tenho assistido a uma experiência de trabalho na escola, no chão da escola, como vocês gostam de dizer no Brasil, muito marcante, muito impressivo, muito emocionante, e até eu tive a ocasião de dizer como, da primeira vez que estive aí, para a segunda vez e indo às mesmas escolas, em alguns casos existiam saltos qualitativos, ou seja,
alunos a participarem, primeiro muito timidamente, como seria normal, e depois a discutirem com grande desenvoltura os problemas da sua cidade. E as minhas palavras são de que o projeto tem em Caicó uma visibilidade, e uma visibilidade grande, que tem diretamente a ver com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem diretamente a ver com todos os colegas que têm suportado, e é preciso dizer que eu não sei se a expressão é correta, mas é o Colegiado de Geografia tem apoiado o projeto Nós Propomos, com destaque particular para o professor Iaponi, e eu não tenho dúvidas de que quando as coisas são bem feitas e são assumidas e são vividas, elas vão ter sucesso. E penso que os alunos das escolas da educação básica, os alunos da universidade que participam e colaboram do Nós Propomos, vão sentir orgulho, se não o sentem já, em participarem deste grande projeto internacional. A última palavra é uma palavra de apreço, de agradecimento, o tal obrigado, mas também de amizade para com todos os colegas, porque eu penso que os projetos são necessariamente também projetos de afetos, e, portanto, eu tenho uma rede de amigos, eu que não conhecia, como é normal, o Rio Grande do Norte, eu tenho uma rede de amigos que se confunde, e ainda bem que se confunde, com a rede que nós propomos. Portanto, muitos parabéns, os meus votos de que este segundo encontro continue a decorrer da melhor forma, e um grande abraço de amizade, mas de uma amizade comprometida com uma educação geográfica virada para a cidadania. Muito obrigado uma vez mais. Mais uma vez, professor Sérgio, muito obrigado pelas suas palavras, que nos estimula a continuar nessa luta, né, do nós propomos aqui no Rio Grande do Norte, seja nos espaços da região de Açu, da região de Caicó, da região de Pau dos Ferros, da região agora de Parnamirim, com a ED6, quem sabe agora também na região de Mossoró, com a professora Flávia Spinelli, e a gente espera continuar expandindo cada vez mais o projeto e, principalmente, levando a sua essência, que é a questão da cidadania geográfica, a todos, seja nos espaços escolares ou mesmo, professor Sérgio, nos espaços não escolares também, por que não? Exatamente. Conversando Nós com temos todos. também o projeto nos espaços informais. E então, eu peço para que, na finalização desta transmissão, os participantes no encontro deem uma salva de palmas ao projeto que nós propomos. Muito obrigado. Eu avanço já um pouco. Muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado novamente, professor Sérgio, e continue acompanhando as atividades desse segundo encontro estadual nós propomos aqui, no auditório do SERES, e também no canal da GV Caicó no YouTube, no qual a gente agradece pelo espaço. Novamente, muito obrigado a todos, e vamos seguindo com o segundo encontro estadual nós propomos. Muitos parabéns e muito obrigado.